Bom, então quando a gente fala de capitalismo e socialismo, é importante entender que a questão de voto não entra nisso, porque existe eleição direta mesmo dentro dos países comunistas ou socialistas, né? A questão do Estado mínimo ou Estado mediador fica muito clara, por quê? Porque no capitalismo você tem a ideia do Estado interferindo pouco e no socialismo você tem a ideia do Estado interferindo mais. E aí você tem também o outro viés que é se você vai ter foco na produção ou se você vai ter foco na distribuição. E aí, para materializar de fato esses conceitos, eu vou dizer agora uma coisa que pouca gente já se deu conta. Embora o mundo tenha uma predominância do sistema capitalista, por quê? Porque, por exemplo, por mais que a ONU regulamente as relações básicas de direitos humanos, e se isso não for cumprido, se alguma nação invadir ou desmerecer essa questão dos direitos, não vai acontecer nada. A gente está cansado de ver, né, que aí é o maior engolindo o menor. Mas na questão dos países, você já tem sim uma série de países que adotaram o socialismo e adotaram o capitalismo. Quais são os países socialistas, primordialmente socialistas? Vamos analisar, por exemplo, Espanha, vamos analisar França, vamos analisar Alemanha, Suécia, ou todo aquele bloco, Noruega, aquele bloco dos países europeus e o Canadá. O Estado lá é mínimo ou é Estado regulamentador? É só a gente observar o volume de direitos trabalhistas que foram criados nesses países europeus e no Canadá. Nos países europeus, você tem uma legislação trabalhista tão forte que faria qualquer brasileiro, empresário brasileiro, se sentir muito oprimido. Aliás, muitos empresários brasileiros se dizem socialistas, mas eles não querem que continue a crescer os direitos dos trabalhadores. Então, ou seja, é uma das incoerências que existem no perfil ideológico aqui. Por quê? Porque nos países onde você vai encontrar o socialismo aplicado, você vai ver carga horária de 30 horas semanais, você vai ver um rol de direitos. Por exemplo, para demitir um funcionário lá é muito difícil, tem que pagar muito caro. A predominância em razão disso é das pequenas empresas, micro e pequenas empresas, onde o proprietário trabalha ali lado a lado com o trabalhador. Eles contratam o mínimo possível porque o trabalhador, a força de trabalho lá é muito cara. Daí surgem os pequenos empreendedores. E aí você não vai ver aquela ideia de empresas gigantescas versus um batalhão de operários. Você vai ver uma predominância de pequenas empresas funcionando no mercado, porque a mão de obra é muito cara. Você tem, então, todo esse bloco, Europa e Canadá, assim. E você tem, por outro lado, onde aquele país onde não existe a regulamentação do trabalho. Você vai ter predominantemente nos Estados Unidos, onde lá você vai trabalhar por hora, você não tem direito a férias, é um leque de coisas que são opcionais das empresas. Enquanto nesses países do bloco europeu e Canadá, são imposições do Estado. Também nos Estados Unidos você não vai encontrar aquela coisa, a família está em dificuldade, está passando fome, a mulher teve filho, o Estado tem que amparar. Não, isso não existe no modelo capitalista. Mas se você for olhar na França, na Alemanha, você vai ver na Inglaterra, você vai ver no Canadá, o que acontece? O mesmo que aconteceu com a autora de Harry Potter, que era uma mocinha, quando foi para Portugal, ela não estava preparada intelectualmente, não tinha estudado muito. Ela volta de Portugal anos depois com um filho. E aí, o que o Estado fez? Abraça e cuida. Tanto que ela ficou recebendo dinheiro do Estado para o aluguel, recebendo dinheiro do Estado para alimentação total, ela e o filho, né? E enquanto isso, ela estava vinculada a estudos, a melhorar a capacitação dela pela via da educação. Então, durante o tempo que ela estava ali recebendo tudo do Estado para sobreviver, ela escreveu Harry Potter. Depois ela publicou, se tornou aí, todo mundo sabe a história, a mulher mais rica da Inglaterra, uma das maiores fortunas da Inglaterra. Mas os benefícios sociais lá, eles são infinitamente maiores, assim como os benefícios trabalhistas, né, muito, muito maiores do que qualquer coisa que você possa já ter visto ou imaginado aqui dentro do Brasil. Um exemplo é que se, por exemplo,
A pessoa tem filho e ela está morando num apartamento muito pequeno, o Estado vai ajudar ela a pagar um aluguel de um apartamento um pouco maior para ter 2 quartos. Por quê? Porque ela tem criança. Então, essa é a diferença do Estado mínimo e o Estado que abraça e que protege, cria a rede de proteção social e a rede de proteção ao trabalhador. Para você entender bem a diferença, é que no capitalismo eles privilegiam as empresas grandes para que elas possam ir lá e aumentar a produção, inclusive em outros países. Os Estados Unidos foram os primeiros a criar a figura das empresas que são multinacionais. E as multinacionais, além de produzir aquele resultado que produz dentro de um território interno, ela vai lá fora buscar lucro nos países menores. E é muito importante a gente falar sobre multinacionais agora, porque a estatização e a privatização são características desses estados que são socialistas ou liberalistas ou capitalistas, né? E como é que isso funciona? Assim como aqui no Brasil se tem a ideia de que os Estados Unidos é o símbolo máximo da liberdade, vamos ver até que ponto essa liberdade de fato existe. Você consegue imaginar uma empresa brasileira indo para lá para gerir, por exemplo, energia, aeroportos? Não, em nome da segurança contra o terrorismo? Tudo é de cuidado, tudo sobra para aquele povo mais ligado ao governo e americano. Eles têm sim um forte controle lá. E lá não é o paraíso do estrangeiro como se pretende entender aqui. Porque se você for olhar os serviços básicos, eles não são passados para estrangeiros. Aqui no Brasil, cria-se a ideia de que privatizar é a mesma coisa de abrir espaço para o capital estrangeiro. A regulamentação, tanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, quanto do Canadá, em relação a essa entrada do capital estrangeiro, é muito forte lá, ao contrário do que a gente imagina aqui. Então, quando você pensa, vai privatizar, lá eles pensam, são as nossas empresas. Por quê? Porque vai gerar recurso, aqui está dentro de uma legislação e determinação do Estado. Aqui vai ser a Shell, vai ser as companhias telefônicas internacionais. E aí, qual a diferença disso? É onde é que fica a riqueza. Enquanto se você tem uma multinacional que vai lá fora, ela vai trazer o lucro para o Brasil, vai fortalecer o Brasil. Quando as estrangeiras vêm de fora, elas vão pegar aquele lucro e vão levar fora o lucro. Nós vamos ficar com o quê? Nós vamos ficar só com os impostos. Impostos esses que podem ir sendo reduzidos gradativamente, como a gente vê, por exemplo, acontecendo hoje na Líbia. Hoje as empresas, ou no México, as empresas americanas vão no México e vão na Líbia e exploram o petróleo. Ocorre que eles vão baixando os impostos, hoje está na casa de 6%. Então, com isso acontece o quê? O empobrecimento. Porque sobra para o país, que é expropriado dos seus bens, sobra o quê? Aí a estatização da fiscalização daquele setor, que não adianta muito, porque você acaba não tendo poder contra essas multinacionais, e você fica com a correção dos estragos e dos problemas que elas causarem. Domênico de Massa explica muito bem isso. Quando você tem um foco na produção, você pode entregar até um grande dinheiro para gerar capital nas mãos de um rico. E aí esse rico vai acabar comprando 2 Mercedes. Essas 2 Mercedes quase não precisou de funcionário para fazer, porque alta tecnologia na produção. E aí aquele dinheiro vai ficar acumulado na mão de quem já tem, que é o dono da Mercedes. Já se você pega esse dinheiro e joga naquela massa de trabalhadores, ele vai virar 40 mil calças jeans. E para você fazer 40 mil calças jeans, você vai ter que aumentar a plantação no campo, o número de trabalhadores do campo, aí você vai aumentar o número de trabalhadores na indústria que vai transformar o algodão em tecido, aí você vai ter um número de costureiras, todo mundo recebendo esse salário, você compreende? É esse dinheiro permeando todos os meios de produção, até chegar naquele vendedor que é comissionado pela pessoa que foi lá e comprou a calça jeans. Então, essa roda do dinheiro circulando, ela é uma característica dos países socialistas. Antes de você dizer, você é socialista, você defende isso e aquilo, não, olhe para o mundo. Faça uma pesquisa. E aí, quando alguém se diz, eu sou de esquerda, ela tem que entender que se ela é de esquerda, ela vai aceitar e ela vai se comprometer, sim, com todos esses pressupostos, que é
pagar muito imposto, porque se você for olhar o imposto em todos esses países que a gente citou, eles estão ali na faixa de 50% e até mais. Os Estados Unidos prega um imposto baixo, mas eles, na verdade, trabalham hoje com 26% de imposto, quando não tem saúde pública e não tem educação superior garantida. Assim como um monte de outros direitos do trabalhador que são impostos aqui ao Brasil. O Brasil está na faixa de 37% de imposto total, e aí você pega Noruega, você pega Canadá, você pega França, você pega Alemanha, com uma casa de 50% de imposto ou mais. Os Estados Unidos não taxa as grandes fortunas. Por quê? Porque ele acaba atraindo para si aquelas pessoas que estão com empresas muito grandes, e é esse o interesse dele. Os Estados Unidos não taxam a herança, os outros países taxam sim as grandes fortunas e as heranças. Com isso, é que se cria um império, mas é como se você imaginasse um Estado no Brasil liberando todos os impostos para uma empresa, permitindo que ela não pagasse imposto. O que aconteceria? Ele poderia até atrair as grandes empresas por ali e criar um crescimento fictício. Por quê? Porque esse crescimento dela, ela poderia até gerar emprego para os seus trabalhadores, mas iria causar um empobrecimento no país. Por quê? Porque o país deixaria de recolher aquele tributo que ele precisa, né, para manter as suas despesas. Então, os Estados Unidos, quando ele faz isso, ele cria um desenvolvimento artificial, a distância do menor salário com o maior salário lá é infinita. Ali você tem a cultura da limusine versus o morador de trailer ou de barracas, né? E ele acaba criando esse subdesenvolvimento no mundo todo. Por quê? Porque ele está ali buscando para que alguns fiquem protegidos de ter até aquilo que não precisam gastar. Mas isso aí é uma corrente diferente do restante do mundo quando você olha os países europeus e o Canadá. Eles criaram um sistema de socialismo doméstico dentro dos seus territórios, mas ainda não ampliaram isso a nível mundial. Por quê? Porque você tem sempre esse confronto com uma grande força bélica, muito poderosa, chamada Estados Unidos da América. Quer queira, quer não, se você pensa que você tem algum conflito ideológico entre direita e esquerda, não é isso. É porque você vai ver o mundo inteiro se dizendo de esquerda. Essa coisa de que, eu me digo de direita, é uma cultura aqui no Brasil que foi implantada, mas se você sair lá fora, você vai ver todo mundo, eu sou esquerda, e as pessoas sentem vergonha de se afirmar de direita. Por quê? Da mesma forma que os nossos políticos têm aqui. Porque são projetos que não contemplam, de forma alguma, a inclusão social. E inclusão social é coisa da esquerda. Se você quer uma sociedade mais igualitária, é coisa da esquerda. Se você quer pagar menos impostos, é coisa da direita. Se você quer um trabalhador amparado, é coisa da esquerda. Se você quer poder negociar livremente a hora com o seu trabalhador ou com o seu patrão, é coisa da direita. Então, não adianta você buscar medidas de direita para obter um resultado de esquerda. Assim como não adianta você querer criar medidas de esquerda para atingir um objetivo de direita. Os modelos estão aí para quem quiser analisar. Nós vamos falar de Europa e Canadá como exemplo para o Brasil, ou vamos falar de Estados Unidos como exemplo para o Brasil? Porque quando você fala, tem outros, quais são os outros capitalistas? Não vamos falar de Austrália, porque a Austrália também tem um monte de regulamentação do trabalho, e é um paísinho ali que vive, basicamente, são 20 milhões de habitantes, vive basicamente de uma prestação de serviço, e aquilo vai durar enquanto durar o carvão. Então, uma coisa absurda quando as pessoas dizem assim, é bom alternar um governo de direita a um governo de esquerda. Não, isso é simplesmente, com perdão da palavra, muito burro. Então, não tem como. Você coloca hoje um governo de direita, amanhã um de esquerda. São duas direções totalmente opostas que vão levar o país ao fracasso, à decadência, à extrema pobreza e miséria sempre. Por quê? Porque é o mesmo caso da moça da história que nós ilustramos no início. Quando você não faz uma escolha, você vai ser sempre um fracassado.